chegar 15 para as 8? Porque eu estou fazendo, desculpa, o culto começa às 7h30 e a gente chega às 7h30. Eu estou fazendo o que me foi dado, o que me foi ordenado, pedido, requerido de mim. Ó, o horário do culto é 7h30, 7h30 você chega, beleza, 7h30 eu estou aí. Agora, se eu quiser chegar 15 para 7, eu vou estar sendo esse escravo de orelha furada. Porque eu desejo esse Senhor. Vocês compreenderam? Eu estou desejando esse Senhor para mim. E eu quero mais dele, eu amo ficar aqui na igreja, na casa dele. A Bíblia diz que é chamada casa de oração. Os irmãos compreenderam? A correlação do Salmo 23 vai lá para João. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pelas ovelhas. Inclusive, hoje eu tenho um ponto interessante que eu quero chegar. Se eu estiver falando lá, vocês me lembram de falar do Salmo 23? Já está? Tá? Os irmãos compreenderam? Aí depois você fez a correlação do texto, o qual você leu, você vai fazer a aplicação. Aplicação o que? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse Senhor lá do Salmo 23 é Jesus Cristo, que você pode afirmar isso. Porque que ele diz, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Compreenderam? E quando você entende lá no Salmo 23, o Senhor, coloca ele como Senhor e pastor, você coloca ele como Senhor da sua vida, você está automaticamente dizendo, afirmando, de pé junto, de que você pertence a ele. E tudo que você tem pertence a ele. Nós tivemos aqui, eu falei, e isso, às vezes eu não leio o livro, porque eu falei para vocês na semana passada, o livro você já tem ele, você pode seguir, aqui dá bom. Você pode lê-lo aí, eu ganhar um pouco de tempo, mas tudo que eu falo eu já li aqui no livro. No capítulo 1 de Atos, lembrando que é a aula de Atos, no capítulo 1 de Atos, não é relembrando, mas faz parte, fala sobre os 50 dias de Jesus, que é o da Páscoa, depois da morte de Jesus, até o dia de Pentecostes, 50 dias. Nesse período de 50 dias, Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, na observação, lembra da ordem? Faz uma observação, 40 dias que ele ficou com os discípulos, falando coisas concernentes ao reino dos céus. O que Jesus ficou falando com os discípulos? Conversando sobre as coisas do céu. Depois dos 40 dias que ele é subido ao céu, ou é recebido ao céu, passa-se mais 10 dias. Nesse período dos 10 dias, a Bíblia diz, você pode fazer a mesma correlação com o lógico. A Bíblia diz que os discípulos eles ficaram unidos na comunhão, na oração e no partir do pão. Até que chegou ali o dia do Pentecostes, cumprindo o quê? Cumprindo o que Jesus havia dito. Pensa você, guarda o que eu vou te dizer agora. Se os discípulos fossem desobedientes, eles estariam cumprindo, observando o que Jesus disse. Jesus disse assim, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Então semeeis minhas testemunhas. Ou seja, eles obedeceram a Jesus. Agora ninguém sai, nós não vamos pregar, não vamos fazer nada. Vamos ficar aqui, aguardando a promessa que Jesus Cristo fez, o cumprimento da profecia de Joel. Vamos ficar aqui. E eles ficaram até o dia do Pentecostes. O capítulo 1 diz isso. No capítulo 2, esse cumprimento, quando fechou os 10 dias, vem o cumprimento da palavra, que é a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu disse da outra vez, vou repetir, algumas pessoas tentam diminuir esse evento, dizendo que as pessoas, porque está escrito isso em Atos 2, está escrito que as pessoas de todos os lugares da terra estavam ali, um pouquinho de cada. E está escrito que cada um ouviu falar das maravilhas de Deus na sua língua de nascença.
japonês, chinês, americano, enfim, quem tivesse lá ouviu, eles, não está escrito, irmãos, essa é a observação, não está escrito que eles falaram na língua de nascença deles. Está escrito que eles falavam línguas estranhas, em línguas, e essas línguas, as pessoas que ouviam no seu próprio idioma. Imagine você, eram 125 pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo. E quantas nações? Aí eles começavam a falar, a irmã, a pastora é lá do Japão, meu irmão é o chinês, eu sozinho estou falando, mas ele ouve na língua dele, e ela ouve na língua dela, mas é só eu que estou falando, vocês compreenderam? As línguas, a Bíblia mostra para nós que é um sinal para nós falarmos e testificarmos do Evangelho. Não é que eles falaram em chinês, em italiano, não. Eles falaram a língua dos anjos. Agora, as pessoas ouviam na sua própria língua. No capítulo 2 eu falei isso para nós. No capítulo 3, o Espírito Santo já desceu. No capítulo 3, a Bíblia diz para nós o primeiro milagre apostólico. Pedro e João estavam entrando no templo para orar. Tinha um camarada, ele era coxo de nascença, nasceu deficiente de nascença, estava ali pedindo esmola. E eles pedem para ele, falam, me dá uma esmola. E ele sabe, olha, o que você quer eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Esse foi o primeiro milagre, um dos poucos do capítulo 3 de Atos, que destaca. Quando você estiver fazendo a ordem, vamos poder lá, no capítulo 3, vamos fazer a ordem. Você vai fazer observação, você vai encontrar que esse ponto é destaque. Por ele ter sido o primeiro milagre dos apóstolos, porque você não vai encontrar outro antes. O primeiro milagre foi esse. Você faz a observação. Você vai ver que o camarada, ele era um paralítico de nascença, ele nasceu paralítico. Está escrito isso. Escreve, faz a sua observação. Você vai ver que esse camarada, ele é interrogado pelos líderes religiosos. Ele é interrogado, eles querem saber da mãe dele, mandou chamar os pais. Isso você vai encontrar no texto. Quando você estiver fazendo a ordem, você vai ver essa observação nesse texto do capítulo 3 do livro de Atos. O capítulo 4, ele assemelha ou faz uma junção com o capítulo 5. Também isso está tudo isso que eu estou falando para vocês está na revista, tá? Eu só estou ganhando tempo, não está lendo tudo. Até uma dica para vocês, eu aprendi isso, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você for pregar, procura ler um texto pequeno na hora da mensagem, primeiro para você ganhar tempo, depois para você não fazer quando fica cansativo para as pessoas, infelizmente, cansativo para o seu ouvinte. Aí você lê um texto desse tamanho, você sabe, mas quem está te ouvindo já não sabe quando começou mais. Uma vez eu fui pregar, irmãos, inexperiente, eu li o texto todinho, o capítulo inteiro de Gênesis. Quando terminou, ninguém sabia mais nada do que eu tinha lido. E aí veio eu tentando explicar tudo aquilo, e o tempo que não nos espera passou e ficou a pregação mal feita. Então, uma dica: quando você tiver que pregar, tiver que dar uma saudação, que você for ler um texto, dê um texto pequeno. Existem alguns textos que são chaves. Lembra que eu falei a semana passada sobre, até irmã, perdão, eu pedi a primeira aula, eu pedi para o senhor separar um texto e esqueci de pedir para ler. Me perdoa, tá? Mas a semana passada eu comentei sobre ele, vou comentar agora para não perder. O texto é 1 Crônicas 29:11, não era isso? Olha, ele é outra memória, é verdade? 1 Crônicas 29:11 é uma declaração. Isso é o texto áureo do livro de 1 Crônicas. É aquele texto que destaca dos outros. Então você vai ler, se você for ler o capítulo 29 todo, ele é muito extenso. Você lê o capítulo, o versículo que é o verso principal ali. Ele relata a adoração de Davi a Deus, a devoção de Davi a Deus. É um verso que fica específico. Você pode ler vários capítulos da Bíblia, mas tem um versículo que ele destaca ali.
Aí já que você vai pregar, dar uma saudação, pega aquele versículo que destaca, leia ele, e leia de novo, até quase você decorar. Você sobe aqui em cima, você só uma dica. Você sobe aqui, você não gagueja para ler, às vezes você nem dá conta de ler direito. E desculpa, não estou falando isso para nenhum de nós. Mas às vezes você pode até ter dificuldade de expressar, mas ele está gravado. Você respeita as pontuações. Eu dei um seminário uma vez, no Sefer, e lá eles têm uma matéria muito interessante, que é um livrinho do mesmo jeito, uma matéria. Ele diz assim: pregue, mas pregue em português. Por quê? Porque às vezes nós vamos ler, a gente come os pontos, passa por cima de tudo e não sai nada. Então eu digo, leia um texto curto, para que o seu ouvinte não canse de estar te ouvindo e você não se embarace na hora de explicar. Vamos para o capítulo 4 e capítulo 5. É uma junção dos dois capítulos. Porque existe uma coisa aqui, na verdade são duas, eu até queria ler com vocês, eu não separei não, mas tem duas coisas muito interessantes aqui. O versículo, capítulo 4, o versículo 13. Isso aqui, mano, isso aqui é fora do comum. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinha conhecimento de que eles haviam estado com o Senhor. Vocês entenderam? Os camaradas não sabiam praticamente nem ler nem escrever, tinham profissão de pescadores, mas o povo que era os sábios da época ficou maravilhado. Falaram: como é que esse povo tem essa sabedoria, esse conhecimento todo? Aí eles precisam andar junto com Jesus. Ou seja, olha a observação da ordem: quem anda junto com Jesus anda melhor. Eu conheci alguns irmãos que não sabiam ler nada e aprenderam a ler a Bíblia. Quem anda junto com Jesus destaca algo diferente. É quando você olhar e falar: não, aquele ali não tem jeito. Ele anda junto com Jesus. E Jesus anda junto com ele. Porque você destaca. Você destaca no seu falar, destaca no cantar, destaca onde você está. Pode ser no trabalho, escola, enfim. Você destaca porque você anda junto com ele. A sua vida, a sua mente, ela sempre está ligada a ele. Às vezes você está cantando, você está falando um versículo, você está lembrando de algum versículo que você leu. Lembra que eu falei semana passada sobre sermos testemunhas de Jesus? Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Nós não estávamos lá junto com Jesus, mas o Espírito Santo nos lembra, porque ele habita dentro de nós. E no capítulo 4, além desse versículo aqui que eu acho tremendo, porque esses camaradas que não tinham condição nenhuma de estar falando com quem eles estavam falando, nós temos um camarada aqui que chama Barnabé. Vocês já ouviram falar do Barnabé? Nós temos um hino antigo, era seu nome, Barnabé. Barnabé, ele era apelidado de José da Consolação. Barnabé, a Bíblia diz para nós, no finalzinho do capítulo 4 do livro de Atos, a Bíblia diz para nós a nacionalidade de Barnabé. Ele não era apenas um judeu, um israelita, ele também era um levita. Vamos voltar para a ordem? Espera aí, levita é o quê? Levita vem da tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? Gênesis 49. A Bíblia diz que Jacó, ele estava lá na sua cama, lá quase no leito de morte, super defasado já da sua saúde. Ele, pela fé, está escrito no capítulo 11 de Hebreus, pela fé ele se apoia no seu burgão, que nós conhecemos como uma bengala. Ele se apoia na bengala, 249, e começa a abençoar os seus filhos. E ali ele dá uma diretriz a Levi e a Simeão. Ele separa Simeão e Levi. Põe Simeão para ter uma terra aqui, nós já estudamos um pouco disso no livro de Gênesis, quando passava para o Pentateuco. E ele pega Levi e separa Levi. Ele tinha 12 filhos, só tem 10 dedos, 12. Mas ele tinha 12 filhos e ele dá território para 11. Mas para a tribo de Levi ele não dá território. Porque a tribo de Levi ela passa a viver em função dos seus irmãos. A tribo de Levi, como ela não ganha nada, nós não somos 3, 6, uns meninos da 11. Cada um de vocês vai plantar e vai sustentar a tribo de Levi.
A tribo de Levi vai estudar nos melhores colégios, vocês vão pagar. A tribo de Levi era para executar o sacerdócio. Eu não vou entrar muito para a gente não sair daqui do contexto, mas essa era a tribo de Levi. Ou seja, na tribo de Levi, ninguém poderia ter nada, absolutamente nada, do seu nome. Eles moravam na casa que, se eles quisessem sair daqui e mudar para casa, simplesmente mudavam para cá. Porque aqui não era deles. Vocês compreenderam? Levi, a tribo de Levi, todo levita, não tinha absolutamente nada no seu nome. Mas Barnabé tinha. Como que pode acontecer um trem desse? Barnabé tinha, a Bíblia diz, aqui mesmo no capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz que Barnabé ele tinha uma herdade. Você sabe o que é uma herdade? É uma herança. Não era uma propriedade. Propriedade é aquilo que você compra, paga, é seu, escritura é seu. A herdade é que você herda os seus pais, avós, enfim. Vocês compreenderam? Ele tinha uma herdade, ou seja, o seu pai talvez teria herdado do seu avô, do bisavô, enfim, de lá para cá, tinha uma escritura de um terreno que eles não podiam ter. E Barnabé, quando ele conheceu a palavra através dos apóstolos, e ele falou: peraí, esse negócio está errado, eu sou levita, eu não posso ter nada no meu nome. A Bíblia diz que, isso aqui é muito tremendo, irmãos. A Bíblia diz que ele vende aquela herdade dele. Vamos colocar que ele vendeu por 100 mil. Ele vendeu aquela herdade dele por 100 mil, ele não podia ter nada, então aquele dinheiro também não era dele. Ele chega aos pés dos apóstolos, Pedro, João e os demais apóstolos, e deposita aquele dinheiro nos pés dele. Ele falou: isso aqui não é meu. Está entregue para a obra de Deus. Eu acredito que aquilo impulsionou alguns levitas. Na verdade, mexeu com a própria igreja. A Bíblia diz, no capítulo 5, de um casal, eu fiz dois, mas é um casal, de um casal que, Ananias e Safira, que tinha uma propriedade, já não era uma herdade, era propriedade. Eles venderam, compraram, pagaram, escrituraram, era deles. E eles então, para se colocar do lado do Barnabé, disse: vamos fazer o seguinte, os dois combinou, nós vamos vender a propriedade, nós vamos vender por 100 mil, e eu vou chegar lá para o apóstolo Pedro e falar para ele, nós combinamos que nós vamos chegar lá e falar para ele que vendeu por 50, e como nós vamos dar a metade, nós vamos dar 25, sobrou 50 dos 100, mais os 25, sobra 75 para nós, e nós saímos bem, nós ficamos bem na fita. E assim eles fizeram. Combinaram, veio aqui e venderam a sua propriedade, mas, lembra da ordem, da observação? A observação de Barnabé no capítulo 4, que ele vai lá e vende a propriedade e deposita tudo. Barnabé, ele coloca o sarrafo, eu não sei como vocês vão conhecer, mas ele coloca o nível aqui, bem elevado. E para chegar a esse nível era necessário andar da mesma maneira que Barnabé. Ananias e Safira queriam andar no nível de santidade, de pureza igual ao Barnabé, mas não tinham, porque eles andaram bem aqui embaixo, talvez não nem. Quanto o nível de santidade e de pureza é elevado, a igreja tem que elevar. Lembra lá do livro de Juízes? Não foi Juízes, foi 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, a Bíblia diz de que as visões de Deus não eram constantes naqueles dias. Era raro alguém ter uma visão, raro alguém falar uma profecia. Por quê? Porque o nível daquelas pessoas, do começo ali dos Juízes para o começo de 1 Samuel, o nível de santidade deles não estava aqui no nível que Barnabé colocou, estava lá embaixo. A Bíblia diz que os filhos de Eli, lá em Samuel, eles se prostituíram, pegavam o que era santo, o que era sacerdote. Esse era sacerdote, está lembrando. E uma coisa, irmãos, talvez vocês não saibam, vocês sabem agora, para ser sacerdote era necessário ser levita. Não existia sacerdote sem ser levita. Amém? Agora existia levita que não era sacerdote.
como era o caso de Barnabé, ele era levita, mas não era sacerdote. O caso de João Batista, ele era levita e era sacerdote. Muitas pessoas não sabem, mas ele era filho de... fugiu o nome quem? Zacarias e Isabel, né? E eles eram sacerdotes. Então, João Batista era um sacerdote. Então, para ser sacerdote, deveria ser levita. Mas, às vezes, algum levita não era sacerdote. No caso dos filhos de Eli, eles faziam todas as coisas erradas, todas as atrocidades que eles podiam cometer, eles cometiam. Eles cometiam. O nível de santidade, o grau, era aqui embaixo. Deixa eu colocar para vocês verem. Nós temos aqui, eu vou falar aqui. Desculpa que eu falar de vocês, de nós. Nós temos aqui o pastor Milton que tem, isso é um pouco que eu conheço, mas eu acredito que você tem bem mais do que isso. Tem um culto de segunda-feira que é a oração. A igreja aqui não tem. Tem uma igreja aqui não, né? A igreja aqui não tem um culto de oração. Aqui tem. Tem um culto de terça-feira que eu agora já estou falando comigo, eu não sei se é, mas que é um culto nos lares. Tem um culto de quarta-feira que é feito aqui. Tem um culto de quinta-feira que nós vamos visitar os irmãos da igreja. Isso é o grau de santidade. Nós temos escola dominical, no sábado nós temos um evento. Você está entendendo? O grau de santidade. A igreja que não tem essas coisas, está lá embaixo. Vocês entenderam? Ou seja, para andar o nível do pastor Milton, e assim, eu não gosto de bajular ninguém, tá? Isso não é uma bajulação, é uma realidade que vocês viram. Para andar o nível do pastor Milton, é necessário. Aquela igreja ela tem que passar a orar, ela tem que jejuar, ela tem que buscar. Vocês compreenderam? Isso foi o que o Barnabé fez. Ele levantou o nível e Ananias e Safira não conseguiram andar naquele nível. Então, eles mentiram. É como eu falar para vocês. Ó, pastor, não estou piorando, não, mas eu estou andando em casa lá, tá? Eu estou mentindo, tentando andar do nível dele. Vocês compreenderam? Que é uma igreja bacana mesmo, que acontece milagres, sinais, que tem profecia, tem línguas estranhas, tem batismo com o Espírito Santo, tem pessoas se convertendo. Quer uma igreja dessa? Aqui, irmão. Lembra daquele, talvez vocês não lembrem, um muito antigo, dizia assim: joelho no chão e telefone na mão. Para Jesus eu quero telefonar. Então, quando nós oramos, tem um versículo, acho que de Provérbios, que diz assim: os que me amam de madrugada, os que me amam de madrugada me buscarão, coisa assim. Eu amo os que me amam, os que de madrugada. Isso. Está vendo tanto que é bom falar que entende Bíblia? Quem lê Bíblia, mano, ele tem um nível mais elevado do que o outro, que não lê. Você compreendeu? E isso estava acontecendo no capítulo 4, que Barnabé mostrou esse nível de santidade, e no capítulo 5, que esse casal desvirtuou. Então você faz lá o OICA, faz a observação, você não está metendo na frente do OICA, um método de interpretação bíblica. Vou repetir rapidinho, tá, irmãos? Ele é escrito na vertical. Isso. Letra O, da OICA, letra O, observação. Letra I, interpretação. Letra C, correlação. Letra A, aplicação. É um método muito bom para a gente interpretar a Bíblia. Por isso que está sempre ouvindo falar sobre ele. Já no capítulo 6, nós temos um problema muito sério dentro da igreja. Sabia? A igreja estava nascendo, estava começando ali. E tinha um problema muito sério que aconteceu dentro da igreja. Também está na revista aí. Esse problema era o que, irmãos? Eram as viúvas e os órfãos. A igreja estava sendo criticada, cobrada pelos não da igreja, porque as viúvas e os órfãos eram quase que deixados. Por quê? Porque os 12 apóstolos estavam cuidando da palavra, cuidando de pregar, cuidando de ensinar, cuidando de demonstrar. Quando chegou isso para ele, Pedro falou: olha, nós não podemos deixar a palavra por causa das viúvas, não que elas não merecem. Então aconteceu o quê? A instituição dos diáconos. O diaconado foi instituído pelos apóstolos no capítulo 6 do livro de Atos. Eu queria relembrar aos irmãos que Atos é o começo da igreja, a expansão do trabalho de Cristo. Então estava sendo organizado, sistematizado, tudo aquilo que estava sendo elaborado para que a igreja pudesse crescer. Até hoje nós temos diáconos, mas na frente nós vamos encontrar os presbíteros, evangelistas, pastores. E quando eles, presta atenção nisso aqui, que isso é muito importante, isso me preocupou demais.
na época que eu comecei a pregar. Os diáconos deveriam ser pessoas com sabedoria, que soubesse manejar, é isso que está escrito, manejar a palavra. Não é simplesmente eu citar a palavra, os versículos para vocês, é eu citar os versículos na conformidade daquilo que eu li, daquilo que eu estou pregando. Porque se eu for pregar para vocês sobre Moisés atravessar o Mar Vermelho, enquanto ele está atravessando o Mar Vermelho, eu taco lá que Elias veio aqui para trazer uma seca sobre a terra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É tudo Bíblia, mas não concorda. Compreender? Não concordo. Então, se eu tiver, isso eu disse para vocês antes, tem um versículo pequeno, conheça a passagem dele, esmiuça tudo que puder. Vocês compreenderam? O diácono deveria ter sabedoria e manejar a palavra de Deus. Aí no capítulo 7 nós temos o primeiro diácono. No capítulo 7 nós temos um camarada que causa inveja em qualquer um nos dias de hoje. Ele não pregou uma mensagem, ele contou tudo, mas ele pegou lá desde o começo até o momento da sua morte. Ele sabia tudo, estava tudo aqui. A maior pregação, talvez a mais maravilhosa de todas, a pregação de Estevão, o primeiro diácono. Ele teve o privilégio de ser um diácono que se destacasse e o primeiro mártir. Ele pregou tudo, ele jogou tudo em cima dos judeus e mostrou toda a verdade no e criou para eles. E ele é recebido ao céu. O que é mais gostoso, ele é recebido ao céu. Quando eu converti, eu ouvi um irmão dizer que a biografia mais linda da Bíblia era a biografia de Enoque. Versículo testemunho. E andou Enoque com Deus, e Deus tomou para si. Testemunhozinho, aquilo. E na época eu falei, rapaz, mas é mesmo, hein? Ô Enoque. Depois eu conheci um tal de Simeão. O que é aquilo? Eu falo, o que é aquilo, irmãos? Jesus está carregando a cruz, todo sanguentado. Eu estou falando do sangue de Deus. O sangue de Deus, o sangue de Cristo, todo ensanguentado, sangue. E se aquele Simão chega ali, ele pega o Simão e põe ele para carregar a cruz de Cristo. E ele se lambuza, se mistura no sangue de Jesus. A única pessoa que, pelo menos que a Bíblia diz, que o sangue de Jesus impregna no rosto dele. E eu vou falar uma coisa para vocês, talvez você não saiba. Aquele camarada, ele era um sacerdote, vindo lá da África. Na verdade, Israel também está no continente africano. E ele estava vindo do seu trabalho, não, ele estava vindo, porque ele ia, porque era um dia de Páscoa. Jesus morre na Páscoa. E ele vem e é lambuzado, quando a gente chega lá no Pentateuco, eu vou falar isso para vocês, mas quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ia fazer expiação, ele catava o sangue daquele animal e espirrava assim, espargia sobre as vestes sacerdotais, toda branca do povo. E aquele homem, ele teve um privilégio, esse aqui para mim é a melhor biografia, a mais linda, ele se lambuza com o sangue de Cristo. Se lambuza com o sangue do Cordeiro. Lá no Pentateuco a gente fala um pouco sobre isso. Estevão foi o primeiro diácono, homem de sabedoria. Você quer ser diácono? Você já é diácono, diaconisa? Não entra dentro dessa Bíblia. Entra dentro dessa Bíblia. Conheça, consigam conhecer, ensine. Se eu não aprendi nada, não vai aprender de uma vez. Eu sempre dou conselho para você que leia de Gênesis Apocalipse. Depois que você leu de Gênesis Apocalipse, você está lendo lá no versículo, lá no Novo Testamento, ele te relendo o que você já leu lá atrás. Uma das funções do Espírito Santo te fazer lembrar. Beleza? E o que tem lá no capítulo 8 de Atos? O Evangelho em Samaria. Esse aqui também é tremendo. Tremendo. É mais ou menos assim o que aconteceu lá. O pastor Milton está aqui, a igreja bombando, está cheio de gente, e milagre caindo, o pau estava caindo na folha, paralítico andando, e pessoas convertendo, pessoas sendo batizadas com o Espírito, acontecendo aqui dentro. Aí o pastor, o pastor Luiz pega e fala assim, pastor Milton, vou te tirar lá, e vou te colocar lá, naquela igrejinha lá,
no interior. Foi isso que aconteceu. O capítulo 8 conta isso, irmãos. Filipe estava pregando o evangelho de Samaria, bombando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo convertidas, e o Espírito Santo fala assim: Filipe, acabou. Como assim acabou agora? Que é a hora de... Não, agora você vai sair daqui. E o Espírito Santo, irmãos, ele arrebatou Filipe. No meio daquela unção, daquela coisa tremenda, ele tirou o Filipe e colocou o Filipe lá no lugar aonde ele precisava. Lembra do que eu falei no começo? Entendeu? O escravo da orelha furada, o servo que é escravo de Cristo, quando ele é da orelha furada, ele se dispõe a servir a Cristo. Ele não está aqui para ser curado, ele não está aqui porque ele está precisando de um trabalho, precisando de uma solução dentro da família, não. Ele está aqui porque ele ama Cristo. Lembra da irmãzinha que eu falei para vocês verem no começo lá, que ia orar e chamava Jesus de meu chuchuzinho? O servo da orelha furada, ele está aqui porque ele ama Jesus. Porque ele não deixa nada entre ele e Jesus. Filipe era um camarada desse. Ele não questionou: mas Senhor, o negócio agora que ficou bom, não, vamos para lá, porque eu tenho uma alma para ser salva lá. E se você for fazer um parâmetro, a ótica, a observação lá, você vai ver Jesus Cristo falar assim: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. O eunuco, o qual o Filipe foi lá pregar para ele, precisava naquele momento. Ele estava lendo lá e não entendia patavina nenhuma do que ele estava lendo. E Filipe sai correndo junto do carro e fala: você entende o que você está lendo? Eu falei: como que eu vou entender se não tem ninguém que ensina? Eu te ensino agora. E ele então fala sobre quem aquele verso de Isaías estava falando que era Jesus Cristo. E naquele momento o eunuco já sente o desejo de se batizar. Porque certamente o Filipe falou do batismo para ele. E eles tinham passado ali, tinha um riacho, né, como agora que tem poucas águas, né, mas naquela época tinha muita água. Eles vão um riacho, param o carro lá, carruagem, desce, Filipe vai lá, batiza o homem. O que acontece? O Espírito Santo vem, toma Filipe, manda para outro lugar. Amém? Amém. Isso aí, irmãos, eu vou repetir para vocês. O livro de Atos é a extensão do Evangelho. Da mesma maneira que nós estamos aqui, o pastor Milton já foi um ouvinte, eu já fui um ouvinte para estar sentado aí. Hoje a gente é pastor, mas a gente começou lá embaixo. Pastor Luiz já foi membro do banco lá, moça. Teve que ser batizado, passar pela escola dominical, às vezes pegava prova. E eu não quero nem te assustar o que era uma prova que existia antigamente. Mano, a gente não podia receber nem a paz do Senhor quando a gente pegava prova, nem a paz do Senhor. Era complicado. Não tinha esse negócio de você vir aqui para frente cantar, a gente não podia cantar mais, não podia participar da ceia. Vocês não fazem ideia do que era. Hoje ele é o presidente do campo, mas ele serviu embaixo. Ou seja, você tem a oportunidade de ser um esteiro. Você tem a oportunidade de ser um filho. Porque você é o escravo da orelha furada. Não é simplesmente: eu não tenho mais o que fazer, recebi minha carta de euforia, agora eu vou embora. Não, ele escolhe ficar com o seu Senhor. Você escolhe ficar com Cristo. O mundo pode colocar tudo do lado de cá, e você escolhe ficar com Cristo. Hoje eu estava vendo um vídeo, um camarada falando: que eu deixei tudo. Não, nós não tinha nada. Como que a gente deixou tudo para seguir Jesus? Nós não tinha nada. Qualquer coisa que um cantor, um jogador de futebol que ganha muito dinheiro, é famoso e tal, ele abre mão de quê? Se não tem nada. Eu ainda não vi uma pessoa morrer e levar alguma coisa. Já levou? Vocês viram alguma coisa? Apesar de que a Bíblia diz que tem uma coisa que a gente leva. Só uma coisa que você leva depois da morte: as suas obras. O que você fez ou deixou de fazer, isso vai te acompanhar. Isso está escrito. Então, cuida das suas obras, olha o que você semeia, porque vai levar tudo isso. E pelas obras você vai ser julgado. Lembra lá no juízo final? Que abriu o livro da vida e abriu-se os outros livros. Que os outros livros? Um desses é o livro das obras. E há quem diga
que entre esses outros livros estão os 66 livros da Bíblia, porque toda a vontade de Deus para nós está relatada aqui. Talvez você não compreendeu ainda, porque você não leu tudo, não aprofundou, mas está tudo aqui. E não sou eu quem disse é o salmista. Porque no teu livro está escrito tudo. A no resto está aqui, tudo está aqui. Amém? Amém. Aí nós entramos no capítulo 9. O capítulo 9, ele também é uma junção do capítulo 7. Porque no capítulo 7, Estevão está ali pregando e eles matam ele. E quando ele está morrendo apedrejado, tinha um camarada lá com o nome de Saulo que estava assistindo tudo, que já havia matado outros cristãos. E a Bíblia diz que essa conversão do Paulo, do Saulo para Paulo, ela se dá depois desse acontecimento, ou seja, depois do seu testemunho verdadeiro. Às vezes você entrega a sua vida à morte, vai renascer a luz. O livro Heróis da Fé, quando você abre ele, Cristiano, bem nessa parte aqui, ó, do Heróis da Fé, está escrito assim, uma das coisas que está escrito assim, deixa eu me lembrar. Quando os crentes sentem dores das orações é que renasce a alma. O soluço de mais de 1 bilhão de pessoas na terra me soa os ouvidos e comove a minha alma. Eu esforço para que eu possa aliviar, ao menos em parte, as densas trevas, profundo desespero de mais de 1.000 milhares que sem Cristo. Essa aí é a função sua. Essa aí é a razão de você escrever na sua vida, pega esse aí para você, de você escrever na sua vida o capítulo 29 do livro de Atos. Expansão, lembra? Atos é expansão, mas o livro vai só até o capítulo 28. Aí você expande, cresce a sua vida, a sua entrega, o seu trabalho, o seu chamado, expande. Escreve a sua história. No capítulo 9, Paulo, quando ele encontra com Jesus Cristo, que ele tem um chamado de Deus, que ele na hora não compreende, mas depois eu acho que aquilo fica até martirizando, que mais na frente ele vai falar para o rei Agripa, ele conta tudo aquilo, me apareceu a visão do céu. Ele tem um encontro com Deus, e sabe o que Jesus fala para ele? Na verdade ele fala para Ananias, que Paulo ia lá para ser batizado, orar por ele para restaurar a visão, e diz assim, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. A nossa salvação, ela não é aquela maravilha que as pessoas dizem, não. Sim, vem que é o mar de... Não é o mar de nós. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E as nossas lutas, que são tremendas, ela é principalmente com você, comigo, comigo. É eu conseguir dizer não para mim, é eu conseguir dizer não para os meus desejos, para as minhas intenções e má intenções, é eu conseguir dizer não para o meu ego, é eu conseguir dizer não quando eu estou cansado, quando eu estou fechado, para eu tenho que ler. Entendeu? Essas são as nossas lutas. É na hora da escolha. Até achei interessante, hoje estava vendo um vídeo que a gente não tem livre-arbítrio. E as pessoas que dizem isso, nós temos um grupo de pessoas, graças a Deus, que acreditam que nós não temos livre-arbítrio. Eles dizem assim, a palavra livre-arbítrio não está escrita na Bíblia, não está mesmo, não. Eu até costumo dizer que a palavra livre-arbítrio está escrita na Bíblia, no mesmo lugar que está escrita a palavra trindade, que também não está escrita na Bíblia. Mas as referências que nos mostram as nossas escolhas no livre-arbítrio, a sua escolha de dizer não, ele está te chamando hoje. Você sabe por quê, irmão? Porque se eu tenho um remédio aqui, esse remédio está aqui, ó, me deram esse remédio, e eu tenho uma doença que é fatal, eu vou morrer. Mas se eu tomar esse remédio, eu não morro. A minha escolha de tomar o remédio é minha. Ou eu morro, ou eu tomo o remédio. Isso não está bem de comum acordo com o que Moisés disse.
Eis que eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí ele aconselha, escolhe, pois, está te dando o direito de escolher, escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Sua escolha. O primeiro versículo lá de Apocalipse 3, não me lembro qual que é o versículo, citei aqui no nosso primeira aula, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é sua escolha. E não estou falando com um descrente, não estou falando com um cristão. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e serei com ele. É sua escolha. O 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, é a escolha sua. Nós somos povo de Deus, mas se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Lembra que Ele falou para Caim? O pecado jaz à sua porta, mas sobre ele tu tens domínio. Minha escolha. Eu posso dominar o meu pecado, dominar a minha vida. Ah, mas é muito forte, a minha carne não vai orar. Assim você vai mortificar a sua carne. Vocês compreenderam? Essa aí é uma das nossas doutrinas. Muitas das vezes ela não é nem muito ensinada, mas se chama renúncia. E sem renúncia é impossível. Pedro estava lá, foi pescar, jogou a rede lá, pela palavra do Senhor, pegou a rede, puxou aquele monte de peixe. Pedro era o quê? Pescador. Quando ele puxou aquele monte de peixe, ele puxou com um punhado de dinheiro. Ele puxou uma riqueza, porque ele ia vender aquilo ali, aqueles peixes. O que ele fez? Ele renunciou àquilo que foi dado para ele, renunciou aquela riqueza toda, repartiu com os pescadores que estavam lá e seguiu a Jesus. Ou seja, seguir a Jesus é melhor do que a riqueza. Abrir mão do que nós somos, do que nós temos, é dizer que Ele é melhor do que tudo aquilo. É aquele versículo que poucos entendem, tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele me fortalece, eu tenho tudo, eu não preciso das outras coisas. Ele não está dizendo que ele pode conseguir todas as coisas. Ele está dizendo, olha, eu sei ser cristão com alimento, sem alimento, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, enfim. Tudo eu posso nele. Compreenderam? E tem um versículo também que às vezes mal interpretado, às vezes vira e mexe, alguém joga isso na cara da gente. Quando a Bíblia diz sobre a força do braço, como é que é o versículo? Maldito é o homem. Maldito é o homem que confia no homem. Porque você faz um negócio com o camarada não rouba o negócio, a Bíblia está diz, maldito é o homem que confia no homem. Não. Ela não diz maldito é o homem que confia no outro homem. É maldito o homem que confia em si próprio. Pensa, olha só, eu já li a Bíblia algumas vezes. Aí eu venho para cá sem ler o livro, sem ler Bíblia, sem nada, cru de tudo, só com o meu conhecimento. Eu não preciso, eu tenho, eu sei que eu vou lá. Não vai sair nada. Maldito é o homem que confia em si próprio, na força do seu braço. Aí nós entramos dentro do capítulo 10, que para mim não existe culto no lar sem o capítulo 10 de Atos. Vou repetir novamente. A extensão do Evangelho é o livro de Atos. Escreva o capítulo 29 na sua vida. Amém. Foram lá, um camarada estava orando a Deus, o nome de Cornélio. E o anjo aparece para ele e fala assim para ele: Cornélio, manda chamar Pedro. Porque eu ouvi as suas orações, as suas esmolas. Olha, aquilo é uma martelada na cabeça de Cornélio. Como assim? Eu que estou dando esmola, eu que estou fazendo oração. Aí você quer que eu vou chamar o Pedro para me falar comigo? Quem que é Pedro? E quando Pedro chega, Pedro vem e traz a palavra para ele. É tão interessante que quando ele chega, o que Pedro encontra? Pedro encontra Cornélio com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, com os parentes, aquele monte de gente. Ele foi lá, gente, ó, me apareceu, eu tive uma visão de um anjo apareceu, me mandou chamar Pedro. Ele disse: Pedro, tem alguma coisa especial para falar para a gente. Vem todo mundo. E Pedro chegou, a casa estava cheia de gente. Por isso que eu falo, não tem culto no lar sem o capítulo 10 de Atos. Quando for falar na sua casa, não convida seus vizinhos, convida o parente, convida todo mundo e traz. Se tiver jeito, faz um cafezinho com pão de queijo. Se não tiver jeito, recebe eles como você tem. Amém. Mas seja um bom anfitrião. Amém.
Recebe bem as pessoas, porque quando o ministro, eu não sei porque hoje fica muito banalizado, ficou comum, parece que todo mundo é pastor, todo mundo é diácono, presbítero, mas quando o ministro entrar dentro da sua casa, não é outra coisa. E não sou eu que estou falando, não. Samuel escreveu isso no 1 Samuel. Quando ele entra na casa de Jessé, ele fala: Deus mandou vir aqui ungir alguém. Cadê o camarada? A reverência à pessoa de Samuel é grande. Ninguém se atreveu a sentar na mesa antes que Samuel ungisse aquela pessoa que era Davi, que estava lá no campo. Quando o ministro de Deus chega lá na sua casa para ministrar a palavra, lembra que você está recebendo um pedacinho do céu. Não é o pastor Milton, é o servo de Cristo, o pastor Milton. Vocês compreenderam? Assim Cornélio fez. Quando Pedro chega, o culto já estava quase que na hora do amém. Sabe o que aconteceu? Isso é tremendo demais. O culto foi tão maravilhoso, a mensagem tão tremenda, de que o Espírito Santo encheu sobre a casa. Ele desceu e encheu todo mundo. Todo mundo foi batizado. Lembra lá Levítico 1? Levítico 1, ele diz assim: e chamou Deus a Moisés na porta da congregação. Isso começa no último capítulo do livro de Êxodo, Levítico. O último capítulo da Bíblia diz que Moisés ele vem, aqui é o templo. E ele vem aqui em cima e coloca bem aqui a Arca da Aliança. Ele põe a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança ele coloca o propiciatório. E a Bíblia diz que ele desce aqui do lugar santíssimo e vem para o lugar santo. E aqui ele coloca um véu. Quando ele termina de colocar o véu que ele está seguindo, ele coloca a mesa ali, coloca o altar do incenso, e ele vai levando, aqui no meio tinha a mesa dos pães, e ele vai até sair lá fora. Aí ele sai daqui, ele sai do lugar santíssimo, passa pelo lugar santo, e vai lá para o átrio, lá fora. Quando ele está lá fora, a Bíblia diz que a glória de Deus ela enche essa casa. Não tinha espaço, irmão. Agora encheu essa casa. E lá na porta, Deus pede, Deus, irmão, não foi o profeta enviado, não foi o anjo, foi Deus, Criador dos céus e da terra. Lá na porta, ele pede, chama Moisés e conversa com Moisés. Assim aconteceu com Pedro, na casa de Cornélio. A glória foi tão grande que o Espírito Santo tomou conta. E o povo não estava nem orando, irmãos. Não estava nem orando, Senhor, quero ser batizado pelo Espírito Santo, não tinha nada disso, não. A glória caiu no meio da mensagem e eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro não tinha elaborado o que ele ia falar, porque até as escrituras do Novo Testamento que nós estamos lendo aqui agora, elas ainda estavam sendo elaboradas, sendo escritas. Pedro não tinha um assunto como nós temos hoje, aconteceu assim. Ele era testemunha ocular, cria naquilo que ele viu e viveu. Lembra do primeiro versículo que nós lemos hoje, lá do Atos 4? Ele andava junto com Jesus. O ele andar junto com Jesus, ele já era diferente. Eu citei aqui a semana passada que as pessoas colocavam os enfermos da sombra de Pedro, passavam os enfermos e eles seriam curados. Pensa o tamanho da fé desse homem. Esse era Pedro. Quando ele foi falar, o Espírito Santo desceu. Existe uma ligação muito íntima. No caso de hoje, o pastor e o Espírito Santo. A mensagem que o pastor traz para a igreja e a resposta do Espírito Santo na igreja. Observe uma coisa. Um culto bem abençoado, aqui, tremendo, pregação. Ano 12, alguém começa a falar em língua estranha. Observa aquela pessoa que está falando em língua estranha, você vê o negócio. Se você parar para ouvir e observar, dali lastra. Uma pastora, e vai lastrando, daqui a pouco a igreja toda está pegando fogo. E a gente fala pegando fogo, está pegando fogo mesmo, aquele aquece, esquenta a gente, o suor desce.
Eu lembro que quando a gente tinha uma oração na igreja que chamava oração com a busca do Espírito Santo, quando terminava as obreiras vinham com roupa, arrapar o suor do corpo, e era secado assim com pano e possível dentro do balde. E não era um balde não. Cada obreira vinha catando um pouco de suor do corpo. Era fogo puro. Fogo puro. Tudo que aconteceu na casa de Cornélio. Ou seja, não é só na igreja. Porque o pastor é o representante da igreja. Aí o pastor Milton não pode ir no culto hoje, está em casa lá, está o culto do lá, e ele pede o nome do nome. Joel. Jonas. O que é o Joel? Joel e Jonas, a dupla. Ele manda o irmão Jonas, né? A brincadeira que eu esqueci. Ele manda o irmão Jonas. O irmão Jonas ele é um representante do pastor Milton, mas ele está representando a Deus. E ele vai chegar em casa e vai pregar e o fogo vai cair. Você pode compreender a importância de você manejar a palavra, como esteve planejado, a importância de uma entrega, como Cornélio se entregou, a importância de obedecer. Nossa, eu falei de obedecer, nem lembro o que eu queria falar, e vai ficar meio complicado falar. Mas olha só o que aconteceu. Não vai dar tempo mais para falar tudo. Mas olha o que aconteceu. Isso é muito importante você saber. Porque nós temos pessoas hoje, vou citar o mais conhecido, o grupo Voz da Verdade, que batizam em nome de Jesus. Não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são unicistas, unitaristas, batizam só em nome de Jesus. E eles pegam parte da vida de Cornélio, aqui desse capítulo 10 para o capítulo 11, que Pedro ele pega e diz assim, olha, aí batizar em nome do Senhor Jesus. E até tem algumas passagens escritas, e foram batizados em nome do Senhor. Aí eles pegam e dizem, logo, cadê o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque eles acreditam, o Salmo 23 era Deus falando, o representante lá, o Senhor é o meu pastor, era Deus, esse Senhor. O João, acho que 10, que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Jesus e Deus é a mesma pessoa, não são distintos. E nós entendemos e acreditamos, pregamos, a Bíblia é clara nisso. Disse agora há pouco que o mesmo lugar que está falando sobre o livre-arbítrio é o lugar que fala sobre a Trindade, porque nenhuma das duas palavras não estão escritas. Porque nós acreditamos e pregamos a Trindade. Agora, qual que é que vocês julguem agora? Os apóstolos, no caso de Pedro aqui, tem outras passagens que não vai dar tempo de citar. Eles eram obedientes a Cristo? Ou não? Jesus mandou batizar que jeito? Mateus 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, você acha que todas essas coisas que eu citei de Pedro, os demais apóstolos, aconteciam eles sendo desobedientes? Lembra quando eu disse sobre o sarrafo que Barnabé levantou? E os filhos de Eli andavam extraviados, desarraigados, não cumpriam aquilo que a lei mandava? E a unção era o quê? Não, acho que nem havia, na verdade. Ou seja, se os apóstolos estivessem desobedecendo, falar, não, eu sou o apóstolo agora, Jesus já foi mesmo, vou batizar só o nome dele, tá bom. Não teria acontecido. Esse nível não estaria aqui em cima. A unção do Espírito Santo não teria caído sobre a casa de Cornélio. O paralítico lá do templo famoso não tinha andado. As pessoas que Pedro passava a sombra não eram curadas, eles estavam em desobediência. A unção estava nesse nível. Não vai dar para me explicar bem, mas eu prometo que semana que vem eu vou pegar um pouco em cima disso, porque é importante nós sabermos. Joga só um pouquinho de pimenta aqui no Pentateuco. Os 10 mandamentos, tem um mandamento, só um, dos 10, que Deus diz assim, lembrai-vos. Um único que ele pede para lembrar, ou manda para lembrar. Lembrai-vos de guardar o dia de sábado. Por que você não guarda o dia de sábado? Ou, por que nós não guardamos o dia de sábado? Por que o dia de sábado, que era para a gente somente estar aqui, louvado seja Deus, aleluia, nós estamos trabalhando? O único que ele diz, lembre de guardar o dia de sábado.
É um mandamento. Quando chegar no Pentateuco, é só um documento para vocês ficarem curiosos. Quando chegar no Pentateuco, nós vamos falar sobre isso. Da mesma maneira, nós temos algumas doutrinas que as pessoas, infelizmente, muitos cristãos, muitos de respeito, cito o pastor Hernandes Dias Lopes, que deixa de acreditar que nós temos esse livre-arbítrio. E às vezes falta de nós, nas nossas escolas dominical, me pegou porque eu não tenho vindo e eu não sei como que se tem sido explicado coisas assim, e na verdade tinha escrito em revista, mas nas nossas escolas dominicais, porque no público temos na pregação é meio complicado de dizer, falta que nós ensinamos, que você tem uma escolha. Eu citei muitas coisas aqui agora, se você pegar, você fala, não, eu quero ser desse jeito, mano, você vai ser um bênção nas mãos do Senhor. Não é porque eu falei, é porque a Bíblia diz. Agora você também tem a escolha de falar assim, não, eu só quero só um diploma, só para ter um diploma lá e ser consagrado, não. É sua escolha, você pode fazer isso. Você pode falar assim, não, eu vou ler, estudar a Bíblia a fundo mesmo. Você pode falar, não, eu vou ler na hora do culto, se eu tiver que pregar, eu leio lá. Sua escolha. Nós temos escolha, isso é um livre-arbítrio. O irmão pode ser chamado para a obra, mas você pode dizer não. Todos podem dizer não. Até tem uma frase muito bonita que diz que a maior maravilha de Deus é Ele não aceitar o não como resposta. Porque hoje você fala não, amanhã Ele te chama de novo. Vinde a mim todos vós, eu não quero ir não, senhor, beleza. Amanhã está dizendo de novo, vinde a mim todos vós. E Ele vai insistir novamente, até a consumação dos séculos, vinde a mim todos vós. Mas você tem escolha de dizer não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar os seus mandamentos. Vocês compreenderam? Então, assim, a doutrina do livre-arbítrio ela é espalhada em toda a Bíblia. Da mesma maneira que a doutrina da Trindade. Nós vamos ver lá no Pentateuco. No princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazio, o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Depois, mais na frente, você vai encontrar ele falar o quê? Façamos o homem a nossa semelhança. O que é façamos? Isso é no plural. E nós não vamos colocar aqui como eles gostam de dizer, não, mas Deus poderia ter dito isso com inúmeros anjos ao redor, não. Porque João, no capítulo 1, ele mostra diferente. Ele diz, olha, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que era o verbo? Era a palavra. Na hora que Deus diz, haja luz, Provérbios 8, a Bíblia Sagrada mostra para nós que Jesus, o escritor falando, semelhante a uma comparação, uma correlação da vida de Jesus. Ele fala assim, no princípio do teu livro estava escrito sobre mim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Provérbios 8. Jesus, ele estava lá junto com Deus. E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Os três estavam lá. Então a doutrina da Trindade, de Gênesis até Apocalipse, com toda certeza, você vai encontrar. Só recapitulando, então tem alguns ministérios ou pessoas que dizem que não há livre-arbítrio. Não tem essa palavra, mas o direito de escolha é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. O direito de escolha é o livre-arbítrio, desde o Velho Testamento até agora. Desde o Velho Testamento até agora, o direito de escolha é seu. E você diz assim, lembra do veneno? Você diz, eu quero. Ou você diz, eu não quero. O apelo todos os dias de culto, que alguém quer aceitar Jesus, ele é feito. O vinde a mim, ele é dito. Aí você diz não. Você tem o direito de dizer não. É tão tremendo que você tem. Deixa eu tirar o você para não pegar dentro de vocês. Mas é tão tremendo que as pessoas têm o direito de ir para o inferno. Olha que coisa. Eu tenho o direito de ir para o inferno. E vou falar mais para você, Deus não condena ninguém não. Você se condena. As pessoas se condenam. O remédio está aqui, mas eu não quero beber o remédio. Está escrito, pelas suas palavras será julgado, e pelas suas palavras será condenado. Foi eu que quis. Mas não está nada escrito na Bíblia de livre-arbítrio.
A palavra livre-arbítrio não está escrito, assim como a palavra trindade não está escrito. Mas nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não foi aqui que eu falei, não. Mas lá em João, a Bíblia diz assim: são 3 os que testemunham no céu, Pai, Palavra e Filho. Isso não é 1, não é 3. Na terra também. Na terra já muda, né? São 3 também. É a água, sangue e tem outro que fugiu. 1 João 3, parece. 1 João 5. Mas está escrito. Está escrito. Agora, as palavras elas não estão escritas, mas há indícios de que existe a Trindade e que nós temos um livre-arbítrio. Que você dizer não, eu dizer sim. O jovem rico, e aí, vai lá e vende tudo. Não quero vender o jovem rico, não quero vender tudo não, quero ficar com riqueza. Escolha. Cito os presbiterianos e alguns outros, a igreja videira, você não tem um livre-arbítrio. Você é chamado porque Deus te elegeu e te escolheu. Agora vou dizer uma coisa, lá Romanos 8, 9, 8 e 9, a Bíblia diz para nós de que existem os eleitos, os escolhidos. Mas eu não sou eleito, Deus não elegeu e não volta para ser salvo. Não, eu sou eleito em Cristo. Fora de Cristo eu não sou salvo. Vocês compreenderam? Todos nós somos eleitos, somos co-herdeiros com Cristo. Você sabe o que a palavra significa co-herdeiro? Lembra lá da ordem? Interpretação. Co-herdeiro significa que nós temos os mesmos direitos de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele. Herdeiro? Sim. Tem os mesmos direitos. Os mesmos direitos. O que ele herdou, você vai herdar. Então significa, eles dizem que nós somos predestinados à salvação. O que seria isso? Ele tem 2 doutrinas muito complicadas aí que não dá nem para a gente entrar nela agora, mas eu vou só jogar pimenta no ar. Essa é pimenta do reino, tá? Mas você vai pegar a mão e arder tudo. Sim. Sim, ó, o Espírito, a água e sangue. O Espírito é o Espírito que nós temos dentro de nós, a água é o batismo e o sangue é a morte de Cristo. O que você falou sobre a predestinação e a salvação? A pregação deles, alguns de nós somos predestinados, algumas das pessoas do planeta são predestinadas à salvação e outros predestinados à condenação. E isso existe algumas bases bíblicas, por quê? Porque tem pessoas que a Bíblia chama eles de irreconciliáveis. Mas não é que ele foi escolhido para ser condenado. Você imagina a mãe de Judas? Meu filho vai nascer e vai ser um profeta de Deus. Vai ser usado por Deus. Você consegue imaginar Judas sendo predestinado a trair Jesus? Não foi. Qual que é o peso para o traidor e para o que nega? Não só. Porque o traidor, Jesus disse, antes fosse melhor que for que não tivesse nascido. Para o que nega, vou colocar Judas como traidor e Pedro como que negou. Para o que nega, ele diz assim, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Então, assim, está na mesma situação. A diferença está que Pedro, ele arrepende e vem. Judas, ele tem um remorso. Trair sangue inocente. É um remorso, não é um arrependimento. Vocês compreenderam? Remorso é um orgulho disfarçado. Sim, orgulho disfarçado. Orgulho disfarçado. O Judas, ele não foi predestinado a trair Jesus. Ele foi escolhido? Não. Ele simplesmente trilhou os caminhos errados. Desde o começo. Andou com Jesus, mas não estava com Jesus. A Bíblia diz que ele carregava a bolsa, que eram as ofertas que o ministério de Jesus recebia, porque as pessoas davam ofertas. E a Bíblia diz que Judas ia lá e catava o dinheiro para ele.
quando foi para comprar os pães lá, opa, peraí, senhor, vamos gastar o dinheiro desse povo. Você entendeu? Ele já era, ele não era predestinado, ele era inclinado à traição, no corrupto. Alguns tentam passar a mão na cabeça de Judas e dizem assim, não, mas Judas, ele traiu Jesus, mas por um motivo meio lógico, porque ele acreditava que o reino seria restaurado para Israel, ele acreditava que Jesus ia chegar e acabar com os romanos e trazer o reino, e não foi o que Jesus fez. Aí ele instigou Jesus a tomar uma atitude. E Jesus parece que ele dá uma resposta meio que direta ou indireta para Judas, quando Pedro tira a espada e arranca a orelha do mal. Jesus fala para ele, você acha que se eu quisesse pedir meu pai 12 legiões de anjos, eu não tinha mandado agora? Ou seja, era aquilo que Judas queria ver. Mas ele foi um traidor. Ele escolheu ser um traidor. E eu não posso passar mais tempo mais não, tá? Deus abençoe, muito obrigado. Espero que tenha sido edificante para todos nós. Para mim tem sido muito edificante. De novo, muito obrigado, pastor Milton. Como sabe bem o que me faz. Bota ele para pegar a escola dominical, irmão Jonas, para nós. Ai, me avisa que eu não vou. É que eu trabalho.